Inacreditável! Leila Pereira esquematizou tudo. Eu vou trazer detalhes sobre as operações do Vasco e a venda para Marcos Lamáquia. Bilionário grego ficou pelo caminho. Ex-interessado do Vasco babou. Vamos falar bastante sobre algo fechando. 50 milhões de reais e o Vasco avança. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse sabadão, logo pela manhã, para deixar você, torcedor vascaíno, muito bem informado. E é claro, você acaba de desembarcar no canal que foi criado para você. Então eu peço na humildade, na moral, aquela moral de sempre, o seu joinha. O seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e sobe aí o nosso Vascão da Gama nos top trends aí da plataforma. Então o seu like é fundamental para tudo no âmbito Vasco. Vale lembrar também que ele traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo. E não custa nada, né? O mais interessante é que o seu like faz muita diferença e custa zero para você. Vale lembrar também que se você que está aqui nesse vídeo não é vascaíno, pode ir embora. Se você torce para o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, pode ir embora. Esse canal é feito somente para vascaínos. E você que está aí do outro lado, você torce para o Urubu ou torce para o Vasco? Então, se você torce para o Vasco e é vascaíno de verdade, você está no lugar certo. Botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo. Se inscreva no canal. Vê ali se está tudo certo com a sua inscrição aqui no canal criado somente para você. Seu like dado, sua inscrição feita, vamos ao que interessa. As informações importantes do Gigante da Colina e vamos falar bastante sobre o que vem sendo feito nos bastidores, que é inacreditável. O bilionário grego ficou para trás e olha só, hein, eu quero trazer para vocês aqui o Vasco fechando 50 milhões de reais em mercado da bola. Começando a falar sobre Leila Pereira. Rapaz do céu, tem coisas que a gente vai observando, né? Que claramente fica cada vez mais exposto, né? Eu não queria falar muito sobre isso, eu sei que não tem nada a ver com conflito de interesses, porque vai ser no final do mandato, mas a Leila Pereira, que já se despediu do Palmeiras, né? Na entrevista com a Sadi, ela já se despediu, falou que não vem mais, que não vai mais para o Palmeiras, que é o fim do ciclo e que pretende comprar um clube. Aí beleza, tudo tranquilo, né? O Vasco agora começa a avançar num patrocínio master, né? Patrocínio master da Sportingbet, que há meses atrás, no início do ano do Palmeiras, fechou com Leila Pereira, fechou com o Palmeiras, né? Um valor até considerado alto no mercado atual, né? Mais de 200 milhões anuais, fechou ali com o Palmeiras. Então a Leila já tem esse networking com a Sportingbet. O que aconteceu? O Vasco precisando de patrocínio master, o Vasco começa a negociar de forma avançada com a Sportingbet, às vésperas da venda da SAF para Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira. Aí você vai me perguntar assim, mas isso não tem nada a ver, é uma marca do mercado. Sim, eu sei que não tem nada a ver, eu não estou trazendo teoria da conspiração para esse vídeo não, eu estou falando que é muita coincidência. Outra coincidência aí que o Vasco vem fechando com a Sportingbet, contrato até o final de 2027. Sabe o que isso quer dizer? E mais uma coincidência, quando a Sportingbet sair do Vasco, a Leila está saindo do Palmeiras, exatamente na mesma data, exatamente no mesmo fim, exatamente no mesmo ano. Exatamente quando a Leila sair, pisar fora do Palmeiras, que ela já se despediu e vai sair, a Sportingbet sai do patrocinador master da camisa Cruz Maltina. E aí, torcedor, mais uma coincidência? Vale ressaltar que em 2027, em dezembro, a Leila pode comprar qualquer clube. Ela pode fazer um investimento, inclusive no Vasco. Pode comprar porcentagens do Marcos Lamáquia, ou pode comprar com totalidade do Marcos Lamáquia, ou não. Então, a gente vai só unindo, né, as informações. Eu tenho que trazer para vocês a informação sobre o patrocínio master do Vasco ser uma marca que já fechou com a Leila nesse ano de 2026 e também tem um contrato onde, de forma muito curiosa, termina junto com o término do mandato dela. Inacreditável, né? É algo inacreditável.
O Vasco fechando, né, 50 milhões por ano, deve receber ainda esse ano até dezembro 25 milhões de reais, porque já perdeu, né, os 6 primeiros meses, está entrando aí, né, no mês de junho, então o Vasco fechando aí esse patrocínio master vai receber 50% do que receberia anualmente e no ano que vem um ano de contrato, né, até o final de 2027, recebendo 50 milhões de reais. Vai lá nos comentários, quero saber o que você acha sobre isso. Vai lá que eu quero saber a sua opinião. Olha só, hein? Mercado da bola agitado, mas antes eu quero falar sobre bilionário grego Evangelos Marinakis, ficou pelo caminho. Olha só, hein? Será que o Vasco se livrou do Marinakis? Será que o Marinakis realmente não era uma boa? Porque no Botafogo, os responsáveis por análise, né, os conselheiros e o presidente do Botafogo escolheram Gabriel de Alba, o mexicano, né, dono da GDA, exatamente, de uma empresa multimilionária, é um bilionário, obviamente, né, o mexicano, um grande empresário que já fez aí, né, o seu discurso oficial como novo dono da SAF do Botafogo. E sabe quem ficou para trás? Marinakis, meus amigos. O Marinakis fez uma proposta junto com o iraniano Kia Jorabichian. Lembra do Kia Jorabichian lá no Corinthians nos anos 2000 com a MSI, contratou o Tevez, Mascherano, fez um timaço lá no Corinthians. Então ele mesmo juntou-se com Evangelos Marinakis e foram fazer uma proposta, né? Fizeram uma proposta para o Botafogo que foi rejeitada. Aí eu pergunto para vocês, será que Evangelos Marinakis realmente não seria um bom investidor para o Vasco, já que ele primeiro declarou interesse no Vasco e depois se juntou a John Textor numa parceria e agora faz uma proposta para o Botafogo que foi escanteada pelo clube associativo? Vale ressaltar que lá no Botafogo me disseram o seguinte, que o Marinakis ele não foi aceito porque estava ao lado do Textor, que era uma jogada do Textor por trás do Marinakis. Enfim, será que o Marinakis foi usado como marionete? Cara, não sei, mas todos nós sabemos que o dono do Nottingham Forest, do Rio Ave de Portugal e do Olympiacos da Grécia, o Evangelos Marinakis, estava muito próximo do Textor e até transação de jogadores do Botafogo para o Nottingham Forest aconteceu. O Cuiabano, por exemplo, que hoje está no Vasco, pertence a Evangelos Marinakis, pertence ao Nottingham Forest e saiu do Botafogo para lá. O goleiro John, enfim, o Igor Jesus, vários outros jogadores foram, né, num câmbio direto e isso gerou suspeitas e ele ficou novamente para trás. Será que ele achou que se afastando do interesse do Vasco, né, ele estava ali na mesa, assinou a NDA e depois ele largou, né, ele não quis mais avançar. Será que ele planejou ir para o Botafogo e a casa caiu? Parece que sim, hein? E será que Evangelos Marinakis, agora que não vai mais comprar o Botafogo, será que ele faz uma investida final para o Vasco? Ele que assinou o NDA, informação que eu trago para vocês aqui, mas não avançou com o restante do projeto. Será que agora, de forma desesperadora, ele vai tentar o Vasco? E aí, torcedor? Quero saber a sua opinião agora. Evangelos Marinakis, se quiser algo no Brasil, vai ter que rebolar e fazer uma proposta muito rápida para o Cruz Maltino e muito melhor do que 2 bilhões por 90% da SAF vascaína. Vamos ver, vamos observar, porque não é impossível. Ele que já declarou interesse no Vasco, falou publicamente sobre o Vasco. Pode pintar aí ou não uma proposta final, não sei. Vamos observar para ver o que pode acontecer. Eu aposto que não, tá? Eu acho que não, mas nada é impossível, né? Mercado da bola agitado no Vasco, eu queria falar sobre isso, porque o Cruz Maltino ainda procura reforços de forma emergencial, principalmente no setor defensivo. O Vasco, que já sondou situações de vários jogadores, está de olho no argentino Lucas Moredio. Jogador que joga no futebol mexicano, está terminando o seu contrato, acabando agora no mês de junho, sem clube, livre no mercado. Um jogador que é até interessante, né? Tem ali 30 anos de idade, 1,90 m de altura, é canhoto, mas joga também pelo lado direito. Atuou muito pelo Huracan na Argentina, né? Foi muito bem ali no Huracan, acabou se transferindo para o futebol mexicano e agora está ficando livre no mercado.
O jogador tem interessados, Boca Juniors, entre vários outros clubes argentinos e também clubes turcos. O Vasco observa a situação do jogador e acredita ser uma oportunidade de mercado e um jogador que tem ali o biotipo, né, que possa ajudar ali principalmente a parte defensiva nas bolas aéreas. Jogador muito alto. Eu assisti ali alguns vídeos do Lucas Morejo. É um jogador muito forte, um jogador que arruma muita confusão, assim, é bem ativo, né? Bem capitão, um cara que veste a camisa de verdade e vai para a luta, né? Claramente aquele espírito argentino, é um zagueiro com aquele espírito argentino. Tecnicamente, eu falo para você, não é grandes coisas, não é um super zagueiro, mas aparentemente é um bom zagueiro. Vamos observar se o Vasco vai avançar nessa possível contratação, pois o jogador está sem clube, ficará sem clube agora no mês de junho, no final do mês de junho. Já está praticamente, porque antecipa por causa da Copa do Mundo, o jogador não vai se representar mais. Então, já pode negociar com outro clube o seu novo destino. E o Vasco segue de olho também em Lucas Morejo. Quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Sabadão bombando. Eu vou trazer aqui para vocês muita coisa legal e eu aguardo vocês em breve. Um abraço.